eu quero falar sobre uma planta hoje incrível, comum, você conhece. Alguém na sua casa já toma essa planta, tenho certeza. Ou já tomou. Você já viu alguém tomar. É uma planta sensacional, maravilhosa, incrível, indescritível. E ela tem muitas propriedades medicinais. Mas eu escolhi uma que eu acho que chama a atenção das pessoas, que é o emagrecimento. Nós vamos usar uma parte dela que normalmente as pessoas não usam. Cheio de mistério essa live de hoje, né? Mas eu vou mostrar para você, eu fiz uma apresentação e vou apresentar para vocês essa possibilidade para emagrecer. Ah, que coisa boa, vamos emagrecer. E olha lá, essa plantinha amarga e peluda, amarga e peluda e amarga. Coloquei amarga 2 vezes, deve ser muito amarga, né? Ela vai te ajudar a perder peso. Bora lá ver como é que isso funciona? Vou mostrar para vocês. E a planta de que eu estou falando é essa planta aqui, ó. Facinho, todo mundo tem acesso a ela. Eu tenho certeza que você sabe onde tem um pé dela agora, se precisar. Essa planta é o boldo de jardim. Sim, o nome científico Plectranthus barbatus ou Coleus forscoli. Ah, mas só nome bom para ele, né? Imagina, Plectranthus barbatus, Coleus forscoli. Ninguém merece um nome desse. Mas a gente fica com um boldo de jardim, aquele boldo da folha grande, peludinha, que o povo amassa no copo para tomar quando está com indigestão, quando está com a digestão pesada e coisa e tal. Mas como eu disse, a gente vai usar uma parte diferente desse boldo. A gente não vai usar a folha do boldo para fazer esse tratamento. Então, preste atenção para você aprender certinho o que precisa. Mas antes de falar sobre o boldo, eu preciso orientar as pessoas que não sabem o que é o boldo, qual é o boldo certo. Vou orientar agora. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que boldo de jardim não é boldo do Chile, gente. Pelo amor de Deus. O boldo do Chile é essa planta que está aí, ó, na tela. Folha pequenininha, durinha, coriácea, né? Ela é uma planta que parece um pedacinho de couro quando está seca. É essa planta aqui. Isso aqui não é o boldo de jardim. Isso aqui é o boldo do Chile. O que está na tela para vocês é o boldo do Chile. E não é dessa planta que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa planta aqui. É o boldo de jardim. Essa planta maravilhosa. Em alguns lugares chamam de tapete de Oxalá. Olha só que coisa boa. É dessa planta aqui que a gente está falando. Não é boldo do Chile, certo? Não tem nada a ver com o boldo do Chile, pelo amor de Deus. Segunda questão. Também não é essas duas plantas aqui, que são muito confundidas com boldo. Porque são da mesma família, são plectranthus. Essa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês é o Plectranthus amboinicus. E esse aqui é o que a gente chama de hortelã da folha grossa, hortelã gordo, hortelã do norte. É muito utilizado no Nordeste para temperar carnes, por exemplo. E é uma planta muito utilizada para fazer xarope para bronquite. Ele é expectorante. Mas ele não é o boldo de jardim, certo? Então não estamos falando do hortelã gordo, do hortelã da folha grossa. Não estamos falando dele. Não é essa planta. A outra que está aqui do lado é o boldinho de jardim ou boldo rasteiro, que ele fica no chão, pequenininho, a folha dele é pequenininha, é uma folha meio em formato de losango, assim, meio parece um balãozinho a folha dele, e também tem a flor muito parecida com o outro mundo, porque é muito parecido mesmo, só que esse aqui é o Plectranthus ornatus, ele não é o boldo de jardim, ele é o boldo rasteiro, certo? Então é outra espécie de planta, é outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando hoje. Daniel, de que planta que você está falando hoje? Eu estou falando dessa aqui, boldo de jardim. Não é boldo do Chile, não é hortelã da folha gorda e não é boldo rasteiro. Beleza? Então, para a gente saber exatamente de que planta a gente está falando, para vocês não ficarem assim, é aquele boldinho que nasce ali no canto. Não é. Ele fica com mais de 1 metro de altura, pode chegar a 2 metros de altura. As folhas dele são enormes, podem chegar a 15 centímetros de comprimento. É uma planta peluda, uma folha com cheiro forte e extremamente amargo. É essa planta. Beleza? Ótimo. E o que a gente vai usar dele? A raiz. Sim, a gente vai usar a raiz do boldo. Então, do boldo, nós vamos tirar a raiz, parece essas cenourinhas, parece um monte de cenourinhas. Parece um dedo, assim, a raiz dele. Ela é gordinha e é essa raiz que nós vamos usar para fazer o tratamento. Sugiro aos alunos APS que façam a tintura dessa planta, certo? Mas dá para fazer o chá também, não tem problema nenhum. Pode fazer o chá. Mas aos alunos APS eu sugiro que façam a tintura dessa planta. Nessa raiz, nós temos uma substância, é um terpenoide, um diterpeno,
é uma substância chamada forscolina. É a forscolina que é a substância ativa presente ali na raiz do boldo e que vai trazer o efeito emagrecedor. Daniel, como é que eu faço para ter raiz de boldo? Cara, boldo, se você pegar um pedacinho do galho do boldo e enfiar no chão, ele vai nascer. Então, o que você tem que fazer hoje? Ela cresce rápido, certo? Em 6 meses você já está colhendo a raiz do boldo. Você tem que pegar os galinhos de boldo, enfia no chão, um do lado do outro, com uma distância de mais ou menos 50 centímetros, para ter espaço da raiz crescer. Em 50 centímetros de distância, faz uma linha de boldo, ele bota 20 pés de boldo. Deixa crescer. Quando tiver começar a florir, tiver com 1 metro de altura, começando a florir, aí você vai lá e arranca o boldo. Quiser aproveitar as folhas, pode aproveitar também, tem outras propriedades medicinais. Você vai pegar as raízes do boldo. E aí você vai fazer a tintura da raiz de boldo, certo? Ou pode fazer o chá da raiz do boldo, tá? Importante secar muito bem seco, higienizar muito bem higienizado, porque é uma parte da planta que está em contato com o chão, então pode ter contaminação. E secar muito bem seco para ele não mofar e você não perder, não estragar. Na farmácia de manipulação tem? Tem. Você pode encontrar cápsulas com extrato de boldo padronizado em forscolina. Aí você tem que ver, você vai perguntar para você tem extrato de boldo? Tenho. Se falar que é boldo do Chile, corre. Eu quero Coleus forscoli. Porque senão na farmácia podem te dar boldo do Chile, que não vai te emagrecer do mesmo jeito. Eu quero Coleus forscoli. É o extrato da raiz desse boldo aqui. Eu quero padronizado em forscolina. Então, se o cara te falar que está padronizado em boldina, tá errado. Boldina é para boldo do Chile. É o Pelmus boldus. É o boldo do Chile. Ele é padronizado em boldina. O boldo de jardim, ele é padronizado em forscolina. Então, quando você vai comprar na farmácia de manipulação, se você só pedir boldo, vai vir a planta errada. Você tem que verificar se o extrato está padronizado em forscolina. Se tiver padronizado em forscolina, é a planta certa. Se tiver padronizado em boldina, é a planta errada. Já entendemos o que estamos usando aqui, o que nós estamos estudando aqui. Vamos agora conhecer, então, as pesquisas científicas que nos provam que o boldo, a raiz do boldo, realmente pode nos emagrecer. E a gente começa com essa primeira pesquisa, que é uma pesquisa com animais. Eles tiveram uma obesidade induzida por uma dieta de cafeteria, que eles chamam. É uma dieta rica em açúcar e gordura, tá? Mas chama-se dieta de cafeteria. E aí eles deram para esses animais essa dieta durante um período. Ó. Uma pesquisa realizada na Índia avaliou o efeito do extrato da raiz do Coleus forscoli, que é o nosso boldo de jardim, durante 6 semanas, 1 mês e meio. Só 1 mês e meio de tratamento, tá? Na obesidade induzida por uma dieta de cafeteria em ratas. E avaliou os indicadores de obesidade. Apetite, ganho de peso, dislipidemia, que é o descontrole do colesterol, e área de adipócitos, que é a quantidade de células de gordura que esses animais tinham. Beleza? Ótimo. Orlistat, que é um medicamento químico para emagrecimento, só que ele é bem pesado em questão de efeitos colaterais. Orlistat foi usado como droga padrão, para comparar o efeito. Com base no presente estudo, o extrato do Coleus forscoli pode apresentar efeitos benéficos ao interromper o desenvolvimento da obesidade e as alterações metabólicas associadas à obesidade, que é a dislipidemia, em ratos alimentados com dieta de cafeteria, por meio de suas propriedades hipofágicas, ou seja, reduz o apetite, e anti-hiperlipidêmicas, ou seja, evita subir o colesterol. Foram só 6 semanas, 1 mês e meio de tratamento. Vamos ver o que aconteceu? Nesse primeiro gráfico de cima, aqui nessa primeira tabela de cima, a gente tem na primeira linha o animal normal, que não comeu nada, não usou nada, animal normalzinho. E aí a gente está falando aqui do peso corporal desses animais. O animal normal começou na primeira semana com 9,7 de peso e terminou com 10,8 de peso. Então, uma mudança quase insignificante no peso dele. O animal que tomou só a dieta de cafeteria para engordar, ele começou com 13,4, ele terminou com 25,6. Ele praticamente dobrou de peso, esse animal que só tomou a dieta de cafeteria, tá? O animal que tomou o extrato da raiz de boldo na dose mais alta, ele saiu de 11,3, tomou a dieta de cafeteria,
e terminou com 4,9. Ele emagreceu, mesmo comendo a dieta de cafeteria rica em açúcar e gordura. Ele emagreceu de 11,3 para 4,9. Tá entendendo que ele mais do que caiu para metade o peso do animal? Olha que loucura. Mesmo comendo a dieta de cafeteria. E o Orlistat, que é um medicamento comum, saiu de 2,9 o peso para 2,4. Ou seja, ele só manteve o peso, mas ele não emagreceu. Ele manteve o peso, mas não emagreceu. A raiz de boldo causou o emagrecimento dos animais. Melhor do que o Orlistat. Vamos falar agora sobre os padrões de gordura do animal. Triglicerídeo, colesterol total, HDL, LDL. Vamos ver como é que ficou. Vou pegar só triglicerídeo, colesterol total, HDL e LDL, tá? Que são os principais marcadores. Então fica muito longo. Então vamos lá. Falando de triglicerídeo. O animal normal, depois de 6 semanas, o animal normal estava com 22,4. O animal que comeu a dieta de cafeteria ficou com 72,35 de triglicerídeo. Isso quer dizer que praticamente mais do que triplicou o triglicerídeo. O animal que tomou a raiz de boldo na dose mais alta ficou com 26,78. Ou seja, subiu um pouquinho, mas ele manteve controlado o triglicerídeo dos animais. E o Orlistat derrubou para 18,68, certo? Controlou o triglicerídeo aqui. Então a gente teve um controle do triglicerídeo, mas não baixou abaixo do normal. Já o Orlistat bota abaixo do normal o triglicerídeo. Beleza. Colesterol total. O animal normal tem 64 de colesterol. O animal que comeu a dieta de cafeteria, 82,4. Então subiu em 30% mais ou menos, menos de 30%, mas subiu quase 30%. O colesterol total desses animais. O que tomou a raiz de boldo ficou em 68, subiu um pouquinho. E o que tomou o Orlistat, 66. Foi melhor o Orlistat? Até foi. Mas, se você considerar os efeitos colaterais, eu prefiro ficar com a raiz do boldo. O HDL, que é o colesterol bom, a gente quer que ele fique mais alto. O normal é 30. O que tomou a dieta de cafeteria caiu para 16. Quase a metade. Isso é muito ruim, aumenta o risco cardiovascular. O que tomou a raiz de boldo ficou em 29,5, praticamente não caiu o HDL dele. Que ótimo, manteve o HDL normal. Já o animal que tomou o Orlistat também manteve 30,4, manteve o HDL normal, certo? Então, resultado entre raiz de boldo e Orlistat, o mesmo no HDL, manteve normal. Isso que o animal está tomando uma dieta de cafeteria. Devia ter derrubado o HDL. O LDL é o colesterol que a gente chama de ruim, a gente quer manter ele controlado. Aí o normal é 29,3. O animal que tomou a dieta de cafeteria foi para 51,7. Aumentou muito o LDL dele, o que é muito ruim. Aumenta o risco cardiovascular. O que a raiz de boldo fez? Manteve em 31. Ou seja, de 29,3 para 31, o aumento foi insignificante no colesterol desses animais, no LDL desses animais. A raiz de boldo conseguiu manter o colesterol controlado, o LDL. Já o Orlistat, 32, também manteve o colesterol controlado. Foi um pouquinho pior do que a raiz de boldo, mas manteve controlado o colesterol também. Não deixou subir tanto. Certo? Então, em questão de colesterol, a gente tem um resultado ótimo com a raiz de boldo. Dá para dizer que ele tem o mesmo resultado, até melhor, do que o Orlistat. Tá? Agora vamos ver aqui os padrões de gordura dos animais. O peso do coração, que começa a juntar gordura em volta do coração. O peso do coração, o animal normal, 0,6. O animal com a dieta de cafeteria, 0,7. Com a raiz de boldo, 0,6. Então ele não deixou aumentar o peso do coração. O rim, normal, 1,24. Com a dieta de cafeteria, 1,78. Aumentou o peso do rim. O animal que tomou a raiz de boldo, 1,28. Manteve normal. O Orlistat, 1,3. Então, também manteve normal. Um pouquinho mais alto, mas manteve normal. O fígado, que é onde pode ficar com o fígado gordo. O fígado normal, 4,48. O animal que tomou a dieta de cafeteria, 6,3. Aumentou o peso do fígado. O animal que tomou a raiz de boldo, 4,5. Manteve igual. Não teve aumento do peso do fígado, mesmo com a dieta de cafeteria.
O animal que tomou o Orlistat, 4,79. Foi um pouquinho pior do que o boldo, mas também manteve controlado o colesterol o peso do fígado dos animais. Então, ele não deixou alterar o coração, o rim e o fígado. Ficou tudo normal com a raiz de boldo. Mesmo resultado do que o Orlistat. O número de células, a área, né, de células gordurosas, de adipócitos desses animais. O normal é 1,03. O animal que tomou a dieta de cafeteria, 3,22. Então, triplicou o número de células gordurosas nesse animal. O animal que tomou a raiz de boldo, 1,4. Manteve num nível controlado. O Orlistat, 1,36. Praticamente o mesmo resultado que a raiz do boldo, certo? Então, não deixou aumentar o tecido adiposo, o tecido gorduroso nesses animais. Os depósitos de gordura ficaram controlados. Triglicerídeo no fígado, que é o que dá o fígado gordo, tá? Triglicerídeo no fígado. Normal, 90,4. Com dieta de cafeteria, 135. Olha como aumentou. O animal que tomou a raiz de boldo, 96. Ficou bem mais controlado. E o Orlistat, 101. Então, a gente tem aí um resultado muito bom da raiz do boldo em todos os resultados, todos os parâmetros, todas as medidas, inclusive no ganho de peso. Ele impediu a obesidade nos animais. Em 6 semanas de tratamento. Raiz de boldo. Foi sensacional. Você fala assim, mas Daniel, isso é com animal, né? Será que acontece com o ser humano também? Você não deixou eu molhar o bico? Olha a segunda pesquisa aqui. Isso aqui é um estudo clínico, então é feito com humanos, realizado nos Estados Unidos, e avaliou os efeitos de um extrato de raiz de Coleus forscolli, que é o nosso boldo de jardim, padronizado para o diterpeno forscolina. Então, padronizado em forscolina, aquilo que eu falei para vocês. Extrato de boldo padronizado em forscolina. Na perda de peso e no aumento da massa corporal magra em 6 mulheres saudáveis com sobrepeso. Então, pegaram 6 mulheres saudáveis com sobrepeso e foram ver o que o raiz de boldo podia fazer por elas. O extrato foi administrado na forma de cápsulas, na dose de 250 miligramas a 10% de forscolina. Então, teve uma padronização de 10% de forscolina. Então, quer dizer que em 250 miligramas de extrato de raiz de boldo, tinha 25 miligramas de forscolina. Perceba que é muito pouquinho. 25 miligramas de forscolina em cada dose. Foi administrado 2 vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições, durante 8 semanas. Foram 2 meses de tratamento apenas. 2 meses de tratamento. Durante o ensaio de 8 semanas, os valores médios para o peso corporal e o conteúdo de gordura foram significativamente reduzidos, enquanto a massa corporal magra, a massa magra, foi significativamente aumentada em comparação com a linha de base. Pense sobre isso. A perda de peso foi estatisticamente significativa após 4 e 8 semanas. Vamos ver como é que ficou? O valor de gordura corporal, expresso em porcento de gordura corporal, foi o seguinte. No começo do tratamento, tinha 33,6% de gordura corporal, essas mulheres, na média. Em 4 semanas, caiu para 30,1% de gordura corporal. Em 8 semanas, caiu para 25,88% de gordura corporal. Perceba como elas perderam gordura, não fizeram dieta, não fizeram mais atividade física, não fizeram nada. Viveram a vida normal delas e só tomaram o extrato de boldo padronizado em 10% de forscolina. Só isso que elas fizeram, nada mais. Já perderam aí 8% de gordura corporal. Muito top. Massa magra, a gente quer que aumente a massa magra. Olha só, no começo do tratamento, tinha 67% de massa magra. Com 4 semanas, foi para 69,9% de massa magra. Com 8 semanas, 74,13% de massa magra. Ou seja, essa massa magra aumentou cerca de 7%. Aumentou 7% de massa magra nessas mulheres, considerando que caiu 8% de gordura corporal. Caiu a gordura e aumentou a massa magra. Parece muito bom, né? 8 semanas de tratamento. Além disso, a gente teve uma tendência para a redução da pressão arterial, tanto a sistólica como diastólica, durante o tratamento. Olha só, a pressão sistólica, que é a mais alta, né? 12 por 8, eu tenho 12 como pressão sistólica e 8 como a diastólica.
Dá 120 por 80, beleza? Dá uma olhada aqui o que aconteceu. A pressão sistólica, a média, era de 113,6. E ela caiu no final do tratamento para 104,5. A pressão diastólica, a média era 71. Caiu para 66. Ou seja, a média da pressão arterial caiu de 11 por 7 para 10 por 6 nessas mulheres. De 11 por 7 para 10 por 6. Além de reduzir o peso corporal, ainda controlou a pressão arterial dessas mulheres. Esses dados preliminares indicam que essa planta apresenta uma promessa como um regime seguro e eficaz para perda de peso. Assim falou Zaratustra. Esta é uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Por esses dois resultados, a gente tem que controla colesterol, reduz a massa gorda, aumenta a massa magra, controla a pressão arterial e reduz o ganho de peso. Tudo isso é o que a raiz do boldo faz. E a gente pode ter um extrato padronizado em 10% de forscolina que você pode comprar na farmácia de manipulação. Ou você pode produzir o seu próprio tratamento, utilizando a raiz de boldo que você colheu de um pé de boldo, pega as raízes e faz o tratamento. Tanto o chá quanto a tintura, você pode fazer a tintura. Melhor resultado se você fizer uma dieta hipocalórica, tirar um pouco principalmente dos carboidratos simples, e se você fizer uma atividade física, que pode ser uma caminhada de 1 hora por dia, já te ajuda muito a perder peso também. Quem não pode usar a raiz de boldo? Gestante, mulher amamentando, não deve usar a raiz de boldo. E quem tem a pressão muito baixa, precisa tomar cuidado, porque ele pode derrubar a pressão e causar hipotensão. Tá? Do resto, é tranquilo usar a raiz do boldo nessa dose que a gente está colocando. Tá bom? Da maneira como eu estou orientando agora. Se você usar mais do que isso, aí você está ultrapassando o que está sendo orientado. Respeite a dosagem, respeite a posologia, faça o tratamento com consciência, associe com uma dieta com baixo carboidrato e com atividade física, e você vai ter resultados incríveis.